ver, já estou gravando aqui. Beleza. Show, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Obrigado aí mais uma vez pela presença. Como a maioria já me conhece, eu sou o Alan. Esse grupo foi fundado aí para a gente poder ter discussões profissionais a respeito das nossas agências, gerenciamento, parte financeira, parte comercial. E quem estiver chegando, seja bem-vindo. Quem já participa aí com a gente há algum tempo também, obrigado pela presença. E toda semana a gente faz uma votação no nosso grupo para saber qual tema está, vamos dizer assim, mais interessante, o que o pessoal está querendo aprender, o que a gente está querendo discutir como grupo. E essa semana, já até por indicação de algumas pessoas, o tema de bloqueio aéreo, grupos e novas oportunidades de negócio veio à tona. Todo mundo praticamente votou nesse tema, um tema muito interessante, mas que, por sinal, eu não domino, não é minha praia, e hoje eu estou realmente como aluno, estou aqui para aprender, e como eu sempre faço, quando não é um tema que eu domino, eu trago alguém que já domina no mercado, que já sabe o que está fazendo e pode nos ajudar muito mais. Afinal de contas, a finalidade do grupo é justamente essa, da gente se ajudando e se apoiando, porque ninguém sabe tudo, ninguém está fazendo tudo correto, e é por isso que a gente precisa, essa caminhada que não é fácil, é muito solitária, nós sabemos, né? Empreender não é fácil, então estar com pessoas que estão na mesma jornada que a gente faz toda a diferença, tá? Então, justamente por isso, esse grupo é tão importante e tão interessante. Boa noite, pessoal que está mandando aí. Então, como eu estava dizendo, como eu não sou especialista nessa área, nesse tema, estou aqui para aprender hoje, então eu trouxe alguém que sabe o que está falando, já trocamos vários papos. Suzete Ferreira, minha amiga, que está aí, essa semana a gente bateu um bom papo e estamos desenvolvendo também parcerias, então isso é muito legal. Então, a Suzete está há mais de 15 anos, segundo ela, começou ainda menor de idade, é isso? E pode nos dar aí um apoio e nos explicar um pouco sobre o tema, tá bom, gente? Então, estou por aqui mediando, vendo as perguntas, quem quiser pode ir mandando, ou levanta a mãozinha aí que a gente vai parando, afinal é um papo, é uma conversa, tá bom? Suzete, é contigo, minha amiga. Obrigada, Alan. Como a Alan falou, e eu também já tinha me apresentado na terça... Boa noite, pessoal. Já fui... eu também tinha me apresentado na terça-feira passada, quem estava por aqui, foi uma apresentaçãozinha rápida. Ele dizendo que começou menor de idade, realmente, foi na infância, porque foi uma coisa que começou com manhã. Ela iniciou discussão, assim, de forma bem informal, e nisso já se foram mais de 30 anos. Então, eu tenho 15 anos de experiência quando eu estava realmente trabalhando na agência. Mas, antes mesmo desses 15 anos, era uma experiência ali, de dia a dia, porque era o assunto na mesa de jantar, era a minha vida, era aquilo. Eu tentei aqui dividir por alguns blocos a nossa conversa, porque eu acredito, assim, pelo que foi visto no grupo, que a maior necessidade de quem estava falando lá, eu acho que é uma necessidade de quase todo mundo, está a questão de aéreo. Então, eu vou tentar ser bem rápida. Em outras partezinhas que a gente precisa pincelar, para a gente ter mais tempo de focar no bloqueio, na forma prática mesmo de como fazer esse bloqueio aéreo, que eu acredito, quando vocês forem conversando aí, a gente vai vendo se tem mais alguma outra coisa que tenha uma dúvida maior, mas eu acredito que é a maior parte de dúvida de todo mundo. Quando eu estava conversando com o Alan, ele até tinha umas dúvidas com relação a isso, e muita gente que já falou comigo no privado
é sempre com essa dúvida de bloqueio. Antes de eu começar propriamente dita, eu estou animadíssima, porque esse é um assunto que eu adoro, como eu estava falando, é desde a infância, e realmente é a minha vida. O turismo é a minha vida. Eu fui criada por uma mulher apaixonada por turismo, por isso que entrou nessa. Era uma professora completamente apaixonada por turismo e herdei essa paixão. É uma coisa que eu gosto muito, que a gente trabalha realizando o sonho de outras pessoas enquanto está realizando os da gente. Mas vamos lá para conteúdo. O tema da aula de hoje da gente, grupos, bloqueio de aéreo e oportunidade de negócios. O que a gente vai ver hoje por aqui vai ser o bloqueio aéreo, o porquê o bloqueio aéreo, o bloqueio de grupo, porque isso é uma oportunidade, escolhas e validação de roteiro, precificação e ponto de equilíbrio, captação e conversão e a gestão e documentação. Só um minuto, pessoal, porque eu acho que eu abri, eu aqui filando no arquivo do lado, mas eu acho que eu abri o errado. Deixa eu ver aqui o que está. Eu tô compartilhando aqui, Suzete. Qualquer coisa. Eu vou olhar por aqui, eu fui olhar por ali, mas eu acho que foi o outro esboço que eu abri. Tá. Deixa eu abrir aqui no correto, senão eu vou ficar em ordem diferente. Tranquilo. Só um segundo. Foi, agora eu estou no local certo. Agora eu estou igualzinho a vocês. Por isso que eu tinha lido umas coisas diferentes do que está aqui. Show. Eu tinha feito uns 3 e fui ajustando. Mas deixa eu voltar, então. O que a gente vai ver hoje é por que grupos. Por que é tão benéfico, tanto para o cliente, quanto a gente, enquanto empresa. Como fazer a escolha certa do destino e do roteiro. Precificação e ponto de equilíbrio. Os tipos de bloqueios que existem. E, na prática, feito eu falei, eu pretendo que a gente veja bem na prática como fazer esse bloqueio, porque eu acho que é a dúvida da grande maioria. E a captação e conversão. Então, quando a gente vai falar o porquê trabalhar com grupo, quando eu comecei na terça-feira passada, eu até citei isso e falei com a Alan também, quando a gente conversou, que eu fiz um caminho meio que inverso. A maioria das agências começa com pacote privado e depois vai para grupos. Como eu já comecei com essa forma que Manhã fazia já de grupos, a agência da gente já surgiu com grupos. Até hoje, o forte é grupos, é praticamente 90% do faturamento da gente é grupos e é vendas bem esporádicas de privados. A gente está começando a crescer um pouquinho mais no último ano com essas vendas que não são grupos. E as grandes vantagens de grupo, por isso que muita gente que já vende do privado quer voltar, é que de cara o grupo quebra muita objeção. Aquela objeção de eu não tenho com quem viajar, aí já morre, que é uma coisa que quem vende privado vai escutar muito. Tá certo, eu vou falar com as amigas. Aí termina, a gente sabe como é difícil convencer um grupo de amigos para viajar. Aí aquela pessoa acaba não comprando. Então, o fato de não precisar ter um acompanhante já quebra uma objeção enorme, que eu acredito que é a objeção que vocês escutam muito na agência. Eu queria ir, mas a minha turma não está querendo ir, eu não estou conseguindo companhia. É uma forma de... O grupo gera mais segurança para quem nunca viajou. Isso daí fica muito nítido quando é, por exemplo, viagem internacional, que muita gente tem medo de ir sozinho, então com um grupo já vai sentir uma segurança maior, de ter um guia, de ter um agente acompanhando. Às vezes, quando é aéreo, e aquela pessoa nunca fez uma viagem de aéreo, fica naquela segurança no grupo. É experiências compartilhadas, é um sentimento de pertencimento, que é uma coisa que a gente vai conversar aqui também, é sobre grupos temáticos, para quem gosta de um tipo de esporte, para quem está querendo viver um tipo de experiência. Então, ali no grupo, a gente já reúne pessoas com propósitos parecidos. E seriam ótimos benefícios para o cliente. A gente, enquanto agência, vai ficar com benefício de previsibilidade de venda. Porque se eu abro um grupo de 30 vagas a R$2.000 cada vaga, eu vou trabalhar em cima daquilo e eu consigo deixar mais previsível o meu faturamento do que ficar aguardando uma cotação, se eu fecho, se a pessoa chega, quando eu vou atrás da pessoa, se eu consigo fechar. A escalabilidade, que a gente consegue escalar com mais facilidade um grupo. É bem mais fácil vender 30 vezes um pacote programado do que fazer 30 vendas, cada venda um destino diferente. Então, fica bem mais fácil de escalar quando a gente está com grupo.
A fidelização e a recorrência, que eu vou até falar deles juntos, porque é uma coisa que é muito interessante no grupo. É muito, muito normal um grupo que saiu ali com 20 pessoas, antes de terminar a viagem, já está com um destino pronto com aquele mesmo grupo. Como eu tinha falado anteriormente, os grupos se conversam muito, as pessoas do grupo, com relação aos estilos que quer. Se está ali naquela viagem, normalmente são pessoas com perfis mais parecidos, que escolheu aquele destino, que escolheu aquele tipo de experiência, e é bem normal que daquele grupo já vire outro destino com aquelas mesmas pessoas. Aqui na agência mesmo, a gente tem um grupo relativamente pequeno de clientes, mas que a gente sabe exatamente que qualquer pacote relacionado assim à cultura, a experiências culturais, vai ser aquele grupinho, nacional ou internacional. É uma turma que gosta muito de viver essa experiência, que já se conhecem ali de uma forma que já parece grupo de amigos realmente, porque tem perfis parecidos. Então, isso é uma coisa que favorece muito a agência. É conseguir um grupo já ir virando outro, porque as pessoas vão ali se engajando. Então, a gente vem aqui para escolha do roteiro e a oportunidade de mercado. Antes de lançar um grupo, a gente vai precisar avaliar qual é o perfil do público, como eu estava falando já agora, qual seria a faixa de preço, a acessibilidade, a infraestrutura do destino, a tendência do mercado, que precisa ser feito esse estudo antes que a gente realmente bote o grupo à venda, porque depois que botar vai ficar mais difícil de estar fazendo trocas. Aí a gente entra também aqui na parte dos nichos de grupo, porque quando a gente fala em grupo, é muito comum só se remeter à excursão, propriamente dita, aquele grupo de lazer. Só que tem um leque muito grande de oportunidades com o grupo, que seria para grupo religioso, grupo de escola, aqui na agência a gente faz muito grupo pedagógico, um casamento, que as pessoas querem ir em grupo, porque o casamento vai ter em um destino, que ali já vai virar uma viagem, shows e festivais, porque a gente já vai unir aquele pessoal que já tem aqueles gostos e levar para um destino que está tendo algum festival, eventos esportivos, e também está bem comum, feita corrida, que está super na moda, já fica bem mais fácil de lotar uma viagem quando você está em um nicho específico disso. Porque esse destino, quando vai ser escolhido, não vai ser o destino que a gente gosta de vender ou que a gente gosta de conhecer. Precisa ter esse estudo para ser um destino que o cliente esteja querendo. Suzete, posso ir parando? Pode sim, com certeza. Tá, veio uma pergunta aqui do Pedro no WhatsApp, eu resumi aqui só para ficar registrado. Então, para quem nunca trabalhou com grupo, por onde começar? Por amigos, comunidade ou já entrar num tráfego pago, leads? O que é que você vê que costuma dar certo e o que é que você recomenda? Olha, você perguntou se pode interromper a hora que quiser e fiquem bem à vontade para fazer perguntas, porque a gente acaba fica menos seguindo o script e a gente vai realmente o que é a dúvida, o que é o bate-papo. Nesse caso dele aí, ele até citou de tráfego, eu tinha até anotado para citar sobre isso, porque às vezes tem gente que acha que tráfego faz mágica. Nada contra o tráfego, mas não vai simplesmente montar um grupo completamente aleatório, sem ter nada a ver com o perfil da sua agência, e um tráfego não vai resolver, não vai conseguir vender por você. Indico muito que comece, como ele mesmo citou, por amigos, e eu não vou nem dizer amigos, mas por clientes, não sei se é o caso dele, mas para quem já trabalha vendendo pacotes privados, um ponto muito bom de começar é tentar entender a quem você vende, qual é um destino que você vende muito. Às vezes, não necessariamente um destino, mas qual é um estilo de viagem que você já vende muito. Se você já tem um número maior de viagens religiosas, ou se você já tem um número maior de viagens de aventura, ecoturismo. Então, para quem já vende algum tipo de pacote, é muito interessante começar nesse eixo, do que você já tem. Não, se eu fizesse uma viagem assim, eu acho que o cliente A, o B e o C podia se interessar. É um caminho bem interessante para começar. Quem não vende de forma nenhuma ainda, mesmo os privados, é na conversa mesmo, para entender que, como eu tinha falado vou até voltar aqui o slide, essa questão do perfil do público, antes mesmo de
fazer qualquer cotação, de criar qualquer roteiro, precisa entender para quem vai conseguir vender, porque isso é uma coisa que vai variar muito do meu estilo de agência, ou se eu não tenho agência ainda, estou começando, da região que eu moro, a faixa etária dos meus clientes, tudo isso vai ser muito, vai variar muito no que eu vou botar no meu pacote, e eu só vou saber escutando. No, Legal. conversando, uma enquete no Instagram, quem já é meu cliente mesmo, fulano, a gente está pensando em fazer um grupo assim, tu teria interesse se fosse em grupo, porque você vai entender que também tem cliente que não tem perfil para grupo, não gosta de viajar só em família, só em casal. Aí nessa conversa realmente vai se entendendo. Legal. Obrigado pela resposta. Nada. Aí a gente volta aqui para, como já estava já foi o tema aí da resposta, de ficar nesse perfil. Isso pode parecer uma bobagem, mas é muito interessante, porque não adianta, assim, eu tenho o sonho de ir em Gramado no Natal Luz, então eu vou lançar um grupo para o Natal Luz de Gramado, e eu estou falando até de Gramado porque é um destino que eu vendo muito bem, eu acho que quase toda a agência vende muito bem, porque é uma coisa já muito consolidada. Mas, às vezes, não é a faixa etária financeira do meu cliente, e isso já pode ser um problema, porque eu não vou ter público que pague aquele valor. Às vezes é um sonho meu, eu acho que aquele valor cabe no meu bolso, mas não é o que cabe no cliente. E às vezes até o contrário. Eu posso achar que é um pacote difícil de vender por ser caro, na minha visão, aquele parece ser caro, e eu ter clientes que não vão achar aquele caro. Então, o público vai fazer toda a diferença do sucesso de quando esse grupo vir à venda realmente. Para a gente chegar aqui, e feito eu tinha dito, eu estou tentando ser meio rápido nessa parte, para a gente, quando chegar no bloqueio, na prática mesmo. Mas se alguém for ficando com dúvida, vão mandando as mensagens aí e fique de olho, Alan, que eu nem estou olhando. Combinado. Quando a gente vai para a precificação e o ponto de equilíbrio, de forma bem curta e grossa, qual é o preço que eu preciso ter daquele meu pacote, quantas pessoas eu preciso ter naquele pacote para que ele se pague sem dar prejuízo. Antes de chegar no lucro, ele vai precisar se pagar. Então, antes de eu saber fazer esse cálculo, eu vou precisar fazer cotações de aéreo, de hospedagem, de guia, transferes, a margem da agência, taxas que eu venha a pagar, brinde, todas as despesas possíveis, vai ter que ser realmente anotada, calculada, ver com diversos fornecedores para ver o que fica mais viável, para poder ter números claros, que parece até óbvio dizer isso, mas muitas agências que eu vou fazer mentoria, às vezes o grande problema está ali, porque não tem esses custos bem claros, aí às vezes parece que vendeu muito rápido, lotou, e parece que está dando muito futuro, mas quando vai no cálculo mesmo ali, teve aquele brinde que você não tinha botado na conta, a despesa com a pessoa que foi acompanhando o grupo que não estava na conta, uma água que comprou, uma coisa que parece besteira, e quando vai na ponta do lápis, não teve nem lucro. Suzete, eu tenho uma Pois, dúvida. Agora pode é minha falar. mesmo, tá? Como eu nunca fiz, né? A gente já fez grupo, mas o grupo já chegou montado, né? Então, pro corporativo é mais fácil, porque quando eu falo em grupo, eu falo, olha, já chegou aqui 20 pessoas que vão para uma viagem X, para a Espanha, para um evento. Então, ele já chega pronto. Mas para quem quer montar o grupo, principalmente lazer, quando você tem essa variação de quantidade de pessoas, que obviamente interfere no custo, né? Você negociar 10 quartos é diferente de negociar 50 e assim sucessivamente. De onde a gente parte para ter um mínimo padrão? Assim, então, sei lá, eu vou partir do princípio que eu vou ter 20 pessoas, mas e se eu tiver 10? Como é que eu redistribuo esse custo? As pessoas aceitam pagar um pouco mais? A primeira dúvida. E se eu tiver mais, e se vierem mais pessoas e talvez os valores ali, não do bloqueio, ok, mas outros custos, né, circulares ali, que estão tão próximos, forem aumentando, como é que eu faço? Como é que eu vou manejando essa distribuição para que o cliente pague e para que eu também não tenha prejuízo? Perfeito.
Quando for com bloqueio aéreo, vai ser justamente a parte que eu estou dizendo que vou demorar mais, vai responder perfeitamente essa sua dúvida, Legal. que eu acredito que é a dúvida de muita gente. É por isso que eu estou querendo destrinchar bem nela. Mas, para não deixar de lhe responder, se fosse um bloqueio rodoviário, sendo de ônibus, a gente ia pegar, o transporte tem 46 lugares. Eu vou fazer uma média ali com as 35 pessoas, que é para eu saber que se eu não vender tudo, eu não vou ter prejuízo, se tiver desistência, eu já estou com aquela margem ali daquelas cadeiras, e como o hotel é uma coisa que mais próxima a gente tem mais facilidade de cancelar, de um reembolso, de um crédito, então a questão maior no rodoviário seria o ônibus. Então eu vou com uma quantidade menor. Quem está iniciando, é interessante uma quantidade realmente bem menor. Hoje aqui na agência tem muito destino que eu faço, talvez até de forma irresponsável, dividir o ônibus deixando só 2 cadeiras, que eu imagino que é o guia e um agente de viagem que vai acompanhando. Porque é um destino que eu já sei que vai vender tranquilamente, que, pronto, Natal, aqui a gente vende muito bem Natal, se eu fizer um grupo de lazer todo mês para Natal, eu sei que eu vendo tranquilamente. Legal. Então, quando eu vou fazer um assim para Natal, eu já nem... Só que uma pessoa que está começando, que ainda não consegue ter essa noção de qual é o destino que realmente ela vai conseguir vender com facilidade, é interessante que deixe uma margem boa aí de desistência. Porque a questão que tu falou de pagar mais, fica uma coisa bem complicada, precisa estar muito bem claro que existe essa possibilidade, que às vezes em aéreo, em viagem internacional, que começa a ser planejada antes de ter valor de tudo, às vezes é interessante ter uma conversa clara com o cliente, que é assim, ó, esse valor é com tantas pessoas, a gente pode pagar mais se vocês tiverem interesse, realmente a gente aumenta para vocês não deixarem de viajar, vocês que estão querendo. E no pior dos casos, precisa estar muito amarrado em contrato, que é vou chegar nessa parte também, porque o meu contrato mesmo, nunca precisei cancelar por isso, mas no meu contrato eu estou acobertada a cancelar a viagem se eu não tiver o número mínimo que faça sentido operacionalmente falando. Se por algum acaso eu precisar fazer esse cancelamento, fazer o reembolso para a pessoa, o que é uma situação horrível. Mas eu estou acobertada juridicamente falando. Mas que não é uma coisa que eu aconselho a pessoa, é melhor estudar o máximo possível para não precisar chegar a isso. Porque do ponto de vista do cliente, mesmo que você devolva na mesma hora o dinheiro dele, é uma situação chata. Ele não queria o dinheiro, ele queria viajar. Então a gente perde muita credibilidade com isso. Eu sempre tive muita preocupação de não precisar passar por isso. Claro. Mas bom saber, bom saber. E só para te deixar tranquila, quem que empreende que não precisa ser um pouco irresponsável, né? Então, eu te entendo muito bem, eu sei que a maioria que vai te entender. A gente tem que... Eu estava escrevendo assim uns pontos para falar e pensando, o que é que eu vou falar? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso. Isso daí é a segurança, o tempo vai dando essa segurança. Então, quem está começando não é ideal já arriscar assim, porque pode já ter um problema grande. Muito bom. Essa parte aqui da precificação, nem vou me apegar muito aqui a isso, que eu estava falando, para a gente chegar no bloqueio, realmente ser bem específico nele. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês vão falando aí que a gente vai... Só questão de cálculos aqui, isso que eu tinha botado no slide. Para a gente não perder tempo com isso. Aí a gente vem aqui, que aqui eu vou conseguir responder melhor ainda a sua pergunta. Dos tipos de bloqueios. Principalmente quando o assunto é aéreo. A gente pode fazer um bloqueio de grupo, que seria o grupo regular, que é o grupo da operadora. Que quando tu falou, Alan, sobre ter 10 pessoas e como é que eu vou conseguir segurar o preço se aparecer mais gente, esse regular, a margem de lucro vai ficar mais presinha, a chance de você conseguir deixar com a sua cara, com a cara da agência, também vai ser mais difícil, mas em compensação vai dar uma segurança muito maior a quem já está começando, a quem está começando agora, que fica nessa dúvida se vai conseguir vender ou não. Que seria uma venda de grupo sem bloqueio. As operadoras normalmente têm aquelas lâminas lá, já que tem alguns bloqueios, né? Então, quem faz assim, vai chegar e dizer, eu tenho esse pacote aqui, pessoal, é tanto,
e deixando claro que o valor pode sofrer alterações a qualquer momento. Chegou ali 2 pessoas, comprou, você vai na operadora, emite. Chegou mais 3 pessoas, você vai e emite. Chegou uma família de 5 pessoas, você vai e emite. O lado positivo, você não vai ter o que perder. Você não está arriscando nada. O cliente chegou, você emitiu pela operadora, fez o pagamento com o link deles, não vai precisar tirar dinheiro do bolso. Está ali. É praticamente a mesma coisa de fazer a venda privada. A diferença vai ser na forma que você vai vender, porque você vai estar focando em um destino só para conseguir gente só para aquele destino. Mas a grande dificuldade disso também é que você não tem como controlar preço, porque pode variar pela operadora, e não tem como controlar vagas, que é o que eu acho ainda mais agravante. Se você está vendendo assim, aí você vendeu 5 e do nada apareceu outra agência que foi na operadora e comprou todas as vagas que tinha. Você vai ficar com aquelas 5 pessoas que você tinha dito que era um grupo, a eles, que eles iriam em formato de grupo, e você não vai ter como ter essas pessoas, a não ser que vá tentar por fora. É um problema que eu acho do regular. Mas conheço muita gente que trabalha assim. Assim, de forma bem sincera, eu nunca fiz um grupo usando essa técnica. Eu acho bem arriscado essa questão de não ter a vaga. Mas também, para quem quer fazer isso, pode pegar um período curto, para não ter muito esse risco. Você vai, avisa seu público que vai ser lançado um pacote para a Argentina. Pronto, o pacote vai ser lançado tal dia, quem tem interesse já vem aqui, porque quando for lançado, você já consegue ali em um dia fazer uma quantidade interessante de vendas, e já vai ficar com aquele grupinho montado. Quem quiser fazer no regular, é um conselho. Aí, o grupo de bloqueio de operadora. Vai aparecer com o regular, você também não vai estar precisando dispor de dinheiro para fazer bloqueio, só que aí vai ter a vantagem que não vai ter essa questão de mudar de valor. Que eu acredito que quem já trabalha com operadora já viu, que normalmente eles lançam pacotes, bota lá, 20 lugar para Beto Carreiro, bloqueio confirmado, porque aquelas 20 vagas está bloqueada, não vai ter alteração de valor naquelas vagas. Aí o seu risco seria as vagas acabarem, mas o valor não teria mudança. Mas que também, para não ter esse risco de acabar, nas operadoras, normalmente você consegue bloquear um pacote. Pronto, eles lançaram aquelas laminazinhas, você diz, eu queria 20 vagas nessa daqui. Normalmente eles dão um prazo para pagar, você paga algum tipo de sinal, e depois tem um prazo maior para pagar o restante, mas você continua naquela coisa ali, meio preso. Vai ser o aéreo que eles escolheram, o hotel que eles escolheram, o roteiro da forma que eles escolheram. Em termos de deixar o grupo com a sua cara, você vai estar vendendo uma coisa que várias outras agências também têm acesso por conta daquela operadora. Mas que é bem interessante para quem está querendo começar e não quer correr o risco de fechar um bloqueio por conta própria e não conseguir vender. Já é uma forma que já fica melhor do que o regular, já tem uma segurança maior do que o regular, porque você bloqueia ali uma quantidade de pessoas. Você pode até ir bloqueando quantidades menores. Bloqueia 10, conseguiu vender as 10, tenta bloquear mais 10, porque sendo um bloqueio da operadora, não vai ter alteração no valor, que é o que o grupo regular já teria alteração do valor. Alan, tu tá vendo as dúvidas aí, né? Porque alguém eu não consegui ler direito. Acabou de chegar aqui, nosso colega perguntou, ele queria um exemplo, se eu entendi bem, como ele chega no bloqueio. Eu estou entendendo que ele está falando assim, com quem eu falo, né? Direto com o consultor da consolidadora, da operadora, talvez seja isso. Pronto. A gente levando nesses grupos já formados, que seria por operadoras. E aí já teria junto hotel, aéreo. Normalmente, até na plataforma assim, da operadora, você já consegue ver o que é que eles têm ali bloqueado. Sim. No grupo do WhatsApp, eu trabalho muito com a Master. Às vezes que eu fiz assim, bloqueio da operadora, eu já fiz muito com a Master, com a Trend, mas ultimamente é muito grupo da Master que eu faço. Porque eu acho bem interessante esse formato. É um risco bem pequeno, que a gente vai estar tendo e consegue oferecer muitos pacotes, sem precisar ter que ter um dinheiro para investir comprando ou integral ou dando um sinal. Então,
Na plataforma mesmo da operadora, muitas vezes já tem, e caso não tenha, vai entrar em contato com o seu consultor, com o executivo que atende sua região, e se não for com ele, que às vezes tem uma pessoa responsável só para o grupo, ele vai passar o contato. Mas eu acredito que toda operadora tem essa função. É muito famosa. Tem algumas que são mais famosas, né? Eu ia dizer agora. Tá. Por grupo, por ter esse perfil maior de grupo, a Masterop, que eu falei que é a que eu uso muito, eles têm, assim, muitos bloqueios de grupos. A Cativa também é muito boa nessa parte de grupo. A FRT também tem bloqueio de grupos. FRT? Isso. Essa eu não conheço. A Flytool. E também, assim, ó, quando a gente vai pensar em operadora, tem muita operadora que, mesmo que eles não divulguem esses grupos, você pode entrar em contato e dizer, olha, eu vi esse pacote aqui, nas lâminas normais da operadora. Vocês conseguem fechar 15 vagas nesse pacote? Tem vezes que eu vejo lá na operadora, acho interessante, e nem estava na parte de grupos. Postaram lá uma lâmina, tá um preço interessante, saiu, eu vendi um grupo. Falo lá, não, eu queria bloquear aqui, tantas pessoas conseguem. Às vezes eles até conseguem, sem você dar sinal nenhum, um período pequenininho, assim, de 2 dias, que você conseguiria divulgar e ver se vai ter interesse. Porque se vê que não tem interesse, já dá até para se desfazer, antes de ter pago alguma coisa. E aí seria o grupo com o bloqueio da operadora. Com o bloqueio próprio, que gente que entrou em contato comigo também foi uma dúvida que estava grande, assim. Como é que eu faço? Como é que fica mais vantajoso? Fazer assim pela operadora ou fazer um bloqueio próprio? No próprio, eu vou ter mais controle, vai ser um grupo totalmente meu. Antes de eu entrar no próprio, deixa eu responder essa outra pergunta dele. Tá. Ainda fica nessa temática. Se a gente for fazer o grupo totalmente um bloqueio da operadora, aí não necessariamente seria uma consolidadora, que normalmente a operadora e consolidadora sempre tem ali feito a reserva fácil, é uma consolidadora, mas tem as outras que são do lazer que trabalham juntas. Mas teria que ser uma operadora, porque eu estou falando de um pacote totalmente feito por eles. Na consolidadora, que eu vou entrar quando eu chegar agora no bloqueio próprio, a parte da consolidadora, que eu pegaria só o aéreo. Que eu consigo ter uma vantagem bem bacana para o meu grupo ficar, além de vantagem financeira, uma vantagem de conseguir montar um grupo mais exclusivo. Porque se eu pego um prontinho da operadora, como eu tinha dito, eu posso lançar aquilo ali e quando for amanhã, a agência vizinha aqui da minha está com um pacote igualzinho, porque é um pacote engessado. Quando eu crio o meu, eu posso fazer uma coisa totalmente diferenciada. Escolher o horário do aéreo do jeito que eu quero, escolher o hotel que eu vou ficar do jeito que eu quero, o roteiro que eu vou fazer do jeito que eu quero ali. Aí eu consigo até ganhar mais, porque eu não vou estar ali brigando por preço, porque vai ser uma coisa tão exclusiva que vai ficar difícil do meu cliente comparar com a concorrência. Porque quando ele for ver o preço da concorrência, não, mas não tem esse roteiro, não tem a visita nesse lugar específico, não tem essa coisa específica. Então, se for para fazer o bloqueio todo fechadinho, hotel, aéreo, transfer, seria com a operadora. Se eu quero só pegar o aéreo, que aí vai ser... Eu estava lendo a mensagem aqui do bloqueio. Pode concluir seu raciocínio que eu leio para você. Está chegando, o pessoal está começando a... Foi por isso que eu estava querendo correr para essa parte, porque eu sabia que era onde está o calo. É onde está o negócio. Normalmente, a partir de 10, a última, eu não consigo, não contei. Normalmente, a partir de 10 pessoas, a gente já consegue considerar grupo. Tá. Só para o pessoal que não está acompanhando o chat entender, né? Então, o nosso amigo aqui perguntou quantas pessoas são necessárias para considerar um grupo. Então, 10 pessoas, não é isso, Suzete? Isso, principalmente em aéreo. Às vezes, quando é a operadora que você está ali pegando aéreo e hotel, precisa ter uma quantidade mínima de apartamento. Algumas operadoras vão trabalhar assim.
Tá, então vai depender também um pouco do perfil. Isso. Tinham feito outra pergunta se era através de consolidador ou direto com a companhia. Então a Suzete já esclareceu que tem o grupo com bloqueio direto da operadora e da consolidadora, ali em comunhão ou direto com a operadora, mas a opção que ela vai explanar melhor é o grupo com bloqueio próprio, ok? Então, estou só respondendo aqui, Suzete, porque as dúvidas foram acumulando. E Não, aí chegou outra ótimo. dúvida que eu vou ler para o pessoal também acompanhar, que é da Júlia. Aliás, Júlia, a gente precisa bater um papo depois. Então, a Júlia perguntou assim, você consegue ajustar sua RAV nessas operadoras, né? Então, tem limite de RAV, então eu posso levar até 50% desse valor? E é possível o valor total no cartão ou boleto? Então, são algumas Pronto. dúvidas aí. A dúvida de Júlia é o que vai fazer toda a diferença no estilo de grupo que a gente escolher fazer. Porque se a gente faz um grupo completamente da operadora, aí já vai ter uma dificuldade maior de conseguir mexer nesse RAV. Perfeito. Vai ter operadoras que permitem a taxa ali normal de um grupo fechadinho da operadora. Vai ficar entre 10% a 15%, dependendo da operadora, do valor total do pacote. Vai ter operadoras que permitem, no meu preço ali do pacote, que eu aumente um pouquinho. Normalmente eles dão um limite de até onde você pode aumentar, mas permite aumentar um pouquinho essa margem. Outras não permitem, mas mesmo a que permite, você não vai conseguir aumentar muito. Tá. Por isso que eu tinha botado aqui, vai ter um risco menor, mas também vai ter uma limitação. uma limitação, isso. Vai ter uma limitação maior de você fazer da forma que você quer. Quando a gente vai para a parte... Aí, quando a gente vem aqui para um bloqueio próprio, a gente já começa a ter mais facilidade de manusear da forma que você quer. Que, como eu estava falando, até da questão de como eu monto meu grupo, o que eu coloco incluso, para eu poder deixar uma coisa mais diferenciada do que uma lâmina pronta da operadora, para eu poder agregar mais valor a isso, vai ser onde vai entrar também o que eu vou agregar desse comissionamento. Legal. Quer ver? Para ficar de uma forma assim, bem, bem direta. Hoje, quando eu vou fazer um grupo, a grande maioria dos meus grupos, porque como eu falei, às vezes tem uma coisa muito bacana na operadora, eu bati hoje, tá? Um preço ótimo, é um destino bom, é um período bom. Ali, em 2 minutinhos, vira um grupo e eu boto para vender. Mas a grande maioria dos meus grupos, a forma que eu vou fazer pensado, vai ser o grupo que tem aéreo, que eu acho que é a grande maior demanda aqui. Sim. A gente vai ver o bloqueio do aéreo. Começa sempre por aí. Então, porque passo é mais fácil, começa pelo bloqueio do aéreo. é mais fácil, que não seria bem o começo. O começo ia ser feito, a gente falou lá, de tentar entender o que eu consigo vender, para a gente não fazer um bloqueio de uma coisa que está totalmente distante do meu público. Então, analisou o mercado, entendeu o seu público, passo 1, bloqueio aéreo, que seria o principal nesse momento. Decidir ali qual vai ser o destino, aí na forma de custo mesmo, que é que eu vou precisar fazer uma cotação, eu começo pelo aéreo. E aí, nessa dúvida de Júlia, quando ela fala da RAV, quando eu faço bloqueio de grupo, eu já faço bloqueio sem RAV. Eu não pego bloqueio com comissionamento. Porque para mim não faz sentido comprar 20 aéreos para receber uma comissão daqueles 20 aéreos, se aquilo ali para mim vai ser um custo que eu vou juntar com outros custos para chegar em um valor do meu pacote e acrescentar a margem de lucro. Então, eu sempre faço bloqueio sem a RAV, porque depois, no final, é que eu vou ver qual é a minha margem de lucro, então eu vou lá para fazer o bloqueio. Faço cotações em todas as operadoras que eu sou cadastrada, em todas as consolidadoras, diretamente com as companhias aéreas, que eu acho que foi uma dúvida que apareceu aí, se faz com a consolidadora ou com a companhia aérea. Normalmente, eu consigo mais vantagens com a consolidadora, mais vantagens principalmente de prazo, de condições de pagamento, de parcelamento. Normalmente, na consolidadora, assim, de uma forma prática, assim, do dia a dia mesmo, é onde eu consigo mais. Mas eu sempre, por mais que eu tenha as últimas 10 viagens, só tenha tido vantagem com a consolidadora, mas eu sempre faço uma solicitação. A consolidadora, a operadora,
na Gol, na Azul, todas as companhias aéreas que fazem aquele meu destino, para eu poder realmente fazer uma comparação. Perfeito. Precisa ser uma coisa, como eu já tinha citado ali, que às vezes a pessoa só pega ali na parte bonita da viagem, o que vai ver no roteiro, como é que eu faço uma arte atrativa, qual é o vídeo que eu mostrar ao meu cliente. Mas se essa parte financeira não estiver bem amarradinha, é pedir prejuízo. Perfeito. Principalmente quando envolve aéreo, que a gente tem conhecimento, que não tem essas facilidades todas com cancelamento, com que são bem rígidos. Então, eu fui ali e fiz a cotação de consolidadora, de aéreo, de consolidadora, de operadora, direto com a companhia, analisei o que fica mais viável para mim. Que, como eu falei, às vezes a operadora diretamente pode até ter um preço um pouco mais interessante, mas já é mais complicado de conseguir prazos maiores para pagamento. Ok. Na consolidadora já é mais fácil, já é meio que uma regrinha, pagar o sinal e já ter um prazo. Na companhia, às vezes você até consegue pagar um sinal e ter um prazo, só que isso vai ser muito variável, de quanto tempo é a viagem, de qual é o destino, de como está a rotatividade. Por isso que, se você for fazer 10 viagens no mês, o conselho que eu dou é que essas 10 você siga esse mesmo processo. Peça em todos os cantos possíveis, para você ter como analisar o que vai ficar melhor para você. Você olhou ali e viu, não, pronto, pela consolidadora está tendo mais vantagens. Na consolidadora, o aéreo nacional, normalmente eles fazem um sinal de R$90 por pessoa. Então, R$90 por pessoa é o sinal. No nacional. Se você for ver as regras deles, eles não dizem que é R$90. Diz que é um sinal. Mas eu acho que eu nunca vi valor diferente de R$90 nos últimos anos. Nacional. Vai ter mudança no internacional. No nacional, a gente vai ficar nessa média de R$90. Você faz o pagamento do sinal e eles vão lhe dar um prazo para fazer o pagamento do restante do valor, que vai ser quando a passagem realmente vai ser emitida. Esse prazo vai variar muito de quando é a sua viagem. Se eu estou hoje cotando uma viagem que vai ser em março do ano que vem, esse prazo já fica bem maior. Quando é uma viagem que está muito perto, eles não conseguem me dar um prazo muito grande, porque na maioria dos casos precisa estar pago 45 dias, 60, dependendo do destino, mas no máximo que vai ter prazo vai ser 45 dias antes da viagem. Então, se a cotação já for muito perto, eles não vão conseguir dar um prazo muito grande. Que aí outra coisa que eu aconselho é já criar um calendário de viagem com antecedência. Ano que vem, o que é que eu pretendo fazer? Para eu já começar a fazer cotação. Porque se ver o quanto pode ser vantajoso você bloquear hoje, pagando só R$90, monta ali o seu grupo, tem meses para vender, e quando você for fazer a emissão, você não vai estar arriscando. Você só arriscou os R$90. Mas na hora da emissão, tinha reservado 30 pessoas. Pronto. Se no dia da emissão eu só conseguir 25 pessoas, eu não quero arriscar, emitir e depois não conseguir essas outras 5. Você vai poder cancelar e o risco que você vai ter, que vai perder, vai ser esses R$90. Mas uma coisa é perder R$90 do que perder uma passagem inteira, que se você tivesse emitido todas. Que, na verdade, isso não pode virar um perder. Tem que estar alinhado nos seus custos. Que existe a chance de você não preencher todas aquelas vagas e precisar não ter o reembolso desses R$90. Então, a gente já tem que deixar também uma margem para isso. Suzete, é R$90 por pessoa e isso considerando apenas o voo. Por enquanto é só o aéreo, é a dúvida da Júlia. É isso? É, isso que eu estou falando, porque eu já estou no bloqueio de grupo próprio. Então, no próprio, eu vou fazer. Isso é só do aéreo, isso é só do hotel. Só que quando eu vou aqui, no que eu estava falando ontem, de bloqueio da operadora, que ficaria dessa parte de hotel e aéreo, tudo junto, normalmente a operadora pede já um sinal referente ao aéreo, que vai ficar num valor parecido com isso, porque como os hotéis, os prazos sempre são melhor, tem mais facilidade de negociação, a operadora também vai ter essa preocupação maior de fechar o aéreo. Aí, às vezes, o pacote está ali fechado com tudo, mas o valor que eles pedem é nessa faixa de R$90,
para bloquear o seu grupo, que, na verdade, eles estão bloqueando, efetivamente, pagando o aéreo. Perfeito. Mas você está ali fechando o seu grupo inteiro. Tá. Suzete, a Pamela da Albitur quer fazer uma pergunta. Pode falar. Pode falar. Mas, Suzete, Oi, tudo bem? quando você faz esse bloqueio, que é R$ 90 por pessoa normalmente, vamos supor que você reservou ali 30, não tem um mínimo de pessoas para garantir? Você deu o exemplo aí de 20, mas e se a pessoa não conseguir vender? Se for 10, por exemplo, eles vão emitir do mesmo jeito? Não. Ou tem um mínimo? Não, eles não vão emitir, mas você vai perder os R$ 90. Porque quando paga esses R$ 90, não foi feita a emissão da passagem, foi feita uma reserva. Aí, Sim, mas não corre o risco de perder essas 10 que você conseguiu garantir. Você Não. perde só os 90 por só pessoa. das outras. Pronto, você fez ali 30 pessoas, feito você deu o exemplo, e chegou a data, que é o limite de fazer o pagamento, o prazo que eles deram. Quando chegou no dia do prazo, você só tinha 10 pessoas. Aí você vai chegar e vai dizer, dessas 30, eu só quero emitir 10, está ciente que vai perder R$ 90 de todas as outras 20 pessoas. Que aí, quem está começando, é interessante fazer uns bloqueios menores. Se depois conseguir vender, que eu botei até aqui para falar isso, para vender estilo por lote. Eu vou lançar uma viagem com 10 vagas. Aí você já deixa claro ao seu cliente que aquilo é o valor do primeiro lote. Porque quando você for fazer outro bloqueio do aéreo, possa ser que tenha alteração no valor. Mas o seu cliente já vai estar ciente. Ali é o valor do primeiro lote. Quem tem interesse já corra para pegar o primeiro lote, porque no segundo, isso é muito interessante para quem está começando. Não ter esse risco de pegar 30 e só conseguir vender 10. E ter que perder 90. Fazer por lotes, né? Clientes. Perfeito. Suzete, a Júlia também quer fazer uma pergunta. Eu, Suzete, tudo bem? Oi, Júlia. Eu tô cheia de dúvidas, gente. Fica à vontade. É porque, na verdade, eu fiz a pergunta da Ravi, você respondeu, mas eu ainda fiquei com uma dúvida, porque é o seguinte, eu coloquei Ravi, mas nem tudo eu quero dizer lucro. Como você mesmo falou, tem que embutir o custo de uma pessoa que vai, o guia, brinde, tem uma série de custos ali que a gente embute. Então, vamos supor, você vai fazer uma viagem para Gramado, que seja. O seu custo vai ser 2.000, mas você precisa cobrar, tipo, 5 na viagem como um todo para cobrir os outros custos todos. Aí você vai falar com seu cliente que é 5. E como é que ele vai pagar esses 5 se você bloqueou o aéreo separado? Eu tenho dúvida nessa forma do pagamento. Porque A forma de se eu pagamento, for usar o Mercado Pago, a taxa de dividir os 5.000 em 5, 10 vezes é muito alta, inviabiliza. Então, eu fiquei querendo entender pelas consolidadoras quais Perfeito. você consegue colocar RAV, não necessariamente RAV só pelo lucro, mas para cobrir os custos, de forma que o cliente vai dividir tudo uma coisa só. Ele não sabe ali o que é custo e o que é lucro para você, mas ele precisa ter uma forma de dividir o pacote de viagem em X vezes no cartão ou no boleto, entendeu? Entendi. Perfeito. Vê, quando o pagamento é na consolidadora, eu não vou conseguir fazer esse pagamento, o link do meu cliente sendo da consolidadora, que é onde a gente está nesse bloqueio próprio. Que tudo isso que vocês estão perguntando é justamente as dificuldades de ter um bloqueio próprio. Uhum. Eu vou ter a vantagem de ter o controle, de ter uma margem de lucro bem maior, mas eu vou ter todos esses problemas que, comprando pela operadora, eu não tenho. De como vai ser o pagamento, de como é que eu vou controlar isso, se realmente a taxa de juros do cartão lá em cima, tudo isso daí vai ser os problemas do grupo próprio. Quando a gente vem, num exemplo assim que tu desse, Júlia, quando a gente faz um bloqueio direto da operadora, pronto, eu vou dar um exemplo assim, bem prático. Eu fiz uma para gerir. Como eu tinha falado, quando eu vejo na operadora uma coisa com um valor interessante, vejo que dá para virar um grupo. Estava em casa um fim de semana, a menina, minha executiva, mandou, tu vê esse preço de gerir, como tá bom. E só tem bem pouquinhas vagas, isso não sei o quê. Aí eu disse, eu quero. Bloqueia 20 vagas. O pacote pela operadora era 1.800 e alguma coisa, se eu não me engano. Aí, desses 1.800, eu já teria, isso foi na Master, é 13% a comissão deles, eu já teria os 13% de comissão. Só que eu precisaria aumentar o meu pacote, porque, como Júlia muito bem falou, esse pacote da operadora estava incluso o aéreo,
o transfer lá em Jeri, para pegar a gente no aeroporto e levar para a pousada. Só que eu precisaria incluir também o meu transporte, eu sou aqui do interior da minha cidade, para Recife, que é onde tem o aeroporto mais perto. Nesse caso, o que eu ia precisar aumentar de custo só era essa questão do transfer, que ficaria um valor bem pequeno. Vamos dizer que não ficasse no máximo R$100 por pessoa e de volta. Eu não lembro exatamente quanto era que ficou esses custos, mas eu lembro que esse pacote, que na operadora era 1.800, eu vendi ele por 2.300 e alguma coisa. Esses R$500, que ficou a mais do que o valor da operadora, lá na Master eu consigo fazer assim, que é uma grande vantagem para utilizar o cartão sem precisar pagar os juros altíssimos, as taxas de banco. Ela cria aquele bloqueio de 20 pessoas e eu posso pedir link a ela no valor que eu quiser. Eu não, quando é o meu grupo, não é feito quando a gente vende privado, que eu tenho, se o pacote ali do casal deu R$5.000, eu vou precisar fazer um pagamento exatamente para aqueles valores, tudo ali amarradinho. No grupo, lá na Master, que também não é toda operadora que permite isso. Eu já trabalhei com outras e não conseguia fazer isso. Foi um diferencial muito grande das últimas vezes, feito, eu já falei que estou trabalhando muito com eles, foi uma coisa que fez uma diferença muito grande, conseguir passar o link de cartão sem ter juros. Aí vamos dizer que as 20 pessoas lá deu, sei lá, 40 mil. Aí eu vou e digo, Cataline, estou precisando de um link de R$2.000, porque eu tenho um cliente que a viagem era 2.500 e ele quis dar R$500 e passar 2.000 no cartão. Eu pego esse link, mando para ele, ele paga. E eu vou ficando com um crédito, vamos dizer assim, lá. Outra pessoa quer passar R$10.000, comprou 4 pessoas para ir, vai passar tudo no cartão. Cataline, me manda um link de R$10.000. Eu vou ficando lá com esse valorzinho. Só que aí isso também não pode ser uma coisa muito prolongada. Ela consegue fazer isso ali, em poucos dias, semanas no máximo, porque ela precisa pegar aqueles valores e transformar em bloqueios propriamente dito. Pronto, eu tenho aqui já R$15.000, José, que tu passasse de link. R$15.000 dá para eu fazer o pagamento de 7 pessoas. Então, vamos fazer o pagamento de 7 pessoas, das 20 que tu tem, ela precisa ir fazendo essa casadinha. Isso que eu estou falando é uma vantagem enorme, mas também não é uma prática tão natural. Não é muito comum, né? Não é tão comum. Isso daí vai depender já do vínculo que você já tem, que essa minha executiva, eu já tenho um conhecimento com ela, já faço muito grupo. Então, quando ela consegue dar esse digerir mesmo, eu estava em casa, era um sábado, sei lá, perto de meio-dia. Aí ela disse, eu já vou sair aqui, que eu só estou até 1 hora trabalhando, mas eu vou conseguir deixar bloqueado para tu até segunda-feira. E na segunda-feira é que tu paga a entrada. Só que eu sei que isso não é a coisa mais normal do mundo. Ela já faz isso, porque ela já sabe que eu realmente, quando peço o bloqueio, eu vou e faço o bloqueio, faço o pagamento. É uma coisa que é o relacionamento que vai criando. Para você, assim, né? Não é algo que a gente pode considerar que a gente vai ter esse benefício. Que vai conseguir em todas. Às vezes até para mim, tem umas viagens que ela diz, não consigo fazer assim, porque é uma viagem que está muito concorrida aqui, ou paga logo o que tem que ser pago, ou então eu não consigo. Tá. Aí é muito bom, mas não pode dizer assim, eu só vou fazer grupo se for assim. Aí qual é a outra forma que eu faço quando eu não consigo fazer assim? E é quando a gente entra aqui também no bloqueio próprio, porque aí no próprio eu não vou ter essa opção de passar link de operadora. Okay. Vai ser essa despesa toda por mim. Ou, se for passar no cartão de crédito, bota os custos no pacote, o que normalmente encarece. Mas que eu também tenho muito pacote que, pronto, eu fechei esses dias para o Chile, um pacote que é para o ano que vem ainda. E eu botei o custo do cartão de crédito, porque não foi por operadora, foi um pacote próprio. E mesmo eu botando os custos do cartão, meu pacote ficou com um preço super ok, comparando a minha concorrência, que tem pacotes nesse mesmo período. Inclusive, graças a Deus, vendi, estou com 2 vagas só. Então, às vezes, a gente já fica dizendo, não, vai ser muito caro a taxa da maquineta. Mas, às vezes, quando você bota ali, que calcula tudo e que vê o pacote no final, já estando embutido, porque um problema sério é você dizer ao seu cliente, a viagem é 5.000, mas para você passar o cartão vai ficar 5.900. Ninguém quer pagar isso na vida, tendo essa consciência que está pagando. As pessoas têm que pagar no cartão sem saber quanto de juros elas estão pagando dentro. Exato.
Porque dói muito você dizer, vou pagar R$ 900 só para o cartão. Aí, se for fazer isso, já bota embutido e já bota que é sem juros. E dá uma margem maior de desconto para quem quer pagar à vista, porque aí você consegue dar um desconto maior, já que ali naquele seu custo, uma boa parcela é do cartão. Então, se alguém pagar à vista, vai conseguir ter um desconto interessante. Suzete, só uma pontuação que pegando esse seu exemplo do grupo próprio, né? Quando eu penso que dentro do bloqueio da operadora eu tenho que ter a margem da operadora, a margem da consolidadora, a margem do agente, quando eu transfiro isso para um grupo próprio, eu também entendo que eu tenho que ter ali um custo de cartão, que na verdade está meio que embutido dentro da operadora, porque por mais que eles tenham taxas melhores, também não é isento, né? Não existe ninguém isento de taxa de cartão. Então, talvez uma coisa compense a outra, mas tem que ter aí, eu estou entendendo, uma certa arte para vender isso de uma maneira correta. Faz sentido? Perfeita a colocação. Porque é pela operadora, essa taxa não deixou de existir. Exatamente. Só está lá embutida e a gente não está vendo. Exatamente. A gente está fazendo o papel do cliente que está pagando enganado, como se não tivesse juros. Então, porque quando a gente vai fazer o grupo próprio, a gente vai trabalhar com a cabeça de operadora. Não vai ser mais de agência. Vai ser cabeça de operadora, de montar um pacote para tudo ali estar embutido, essas coisas não chegarem feias, vamos dizer assim, para o cliente, dele achar que é ruim passar o cartão porque está pagando muito. É muito mais bonito você dizer, é em 12 vezes sem juros. Perfeito. Todo mundo sabe que nenhuma maquineta passa sem juros. Mas as agências estão cheias de placas dizendo que é sem juros. Exato, é isso. Só que aí tu tinha falado do boleto, e é uma coisa que eu utilizo bastante aqui. E o boleto fica muito interessante para bloqueio próprio. Porque bloqueio da operadora, você não tem muito controle dos prazos. Tem que ser pago naquela data que eles falaram, senão o bloqueio vai cair e você já tinha vendido e não vai ter aquele bloqueio. Então, você, normalmente, quando é um bloqueio pela operadora, já fica pagando ali no link dela, já vai, o que vai pegando de dinheiro ali do cliente, já ir para ali, porque você sabe que você tem aquele prazo para pagar. No bloqueio, feito o exemplo que eu dei do Chile, que ainda é ano que vem, eu consigo fazer o parcelamento no boleto, o boleto pré-pago, que eu não tenho o risco da inadimplência, porque os boletos só vão ser antes da viagem. Quer dizer, eu tenho um risco, mas um risco bem menor, porque também se ele não pagar, ele não viaja. Funciona muito aqui para mim, boleto. Essa do Chile mesmo, a viagem foi 5.960 o pacote. Dava uma entrada de 960, que no boleto sempre é interessante a entrada ser um pouco maior, para ficar aquela coisa mais assegurada. Você está tendo a vantagem de não precisar de um cartão de crédito, que tem gente que não tem limite. Então, se você já está tendo essa vantagem, precisa de uma entrada mais... Ficou 960 e 8 parcelas de R$500. De 500 não, que conta doida foi essa que eu fiz? De 600, De 600 e alguma coisa, de 500, sei lá. Ficou umas parcelas nesse valor. A viagem ainda vai ser em julho, então ele vai terminar de pagar, ainda vai faltar meses para a viagem. Se por algum acaso seja uma pessoa problemática que não pagou esses boletos, eu ainda tenho um certo tempo para conseguir fazer alguma coisa, um reembolso, repassar para outra pessoa. Eu ainda tenho, aí por isso que no boleto eu nunca deixo um parcelamento, nem que passe da viagem. Quer dizer, às vezes eu até deixo, mas é feito eu disse, faço o que eu faço, falo o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Alguns clientes, que assim, que já são clientes meus, até acontece de pagar uma viagem no boleto, ficando boleto para depois da viagem. Mas não é aconselhável. Quem eu faço isso, eu estou arriscando, estou me responsabilizando, que eu sei que aquela pessoa paga, porque mesmo que eu faça uma consulta de SPC, esse tipo de coisa, mas não vai garantir que aquele dinheiro vai entrar para mim. Eu posso botar ele no SPC, protestar, fazer o que for, mas se ele não quiser pagar, ele não vai pagar. Suzete. Oi. Então, um cenário perfeito seria um grupo com boleto que pagasse antes da viagem. Isso. Esse seria o cenário perfeito. Eu pularia os juros do cartão,
eu pularia o risco de inadimplência e eu teria a garantia do grupo completo viajando e o lucro máximo na minha conta, é isso? Isso. Perfeito. Só que aí, os perigos dessa questão do boleto é nesse meio ter gente que vai pagar 2 boletos e vai sumir, o que acontece com bastante frequência. Tá. Aí você precisa ter noção desse risco e precisa, feito eu tinha falado do contrato, tá, eu parei até de pular os slides, mas é uma das coisas que eu tinha notado também, porque faz total diferença você ter isso muito bem documentado. No meu contrato, tem uma cláusula que diz que para boletos pré-datados, se ficar 2 boletos sem pagamentos, eu já posso considerar que o cliente não tem mais interesse na viagem e reincidir o contrato. Perfeito. E isso me assegura que se uma pessoa for trabalhosa com pagamento e ela já passou ali 2 meses sem pagar, eu fui e cobrei, porque no contrato diz isso, mas na prática eu não vou cancelar o contrato sem tentar conversar com essa pessoa para saber o que está acontecendo. Mas digamos que eu fui lá, falei, não me respondeu, mandei cobrança automática, ignorou, eu vou ter um respaldo jurídico para tirar aquela pessoa dali, não emitir passagem dela, porque se eu tiver um prejuízo, digamos, dos males o menor, eu não vou ficar por mais tempo emitindo uma passagem, reservando um aéreo, contando com ele em um transfer, se ele não está pagando. Então, é bem interessante essas questões para a pessoa estar assegurada, porque senão isso vira um problema grande também. Você vende para 10 pessoas, a todo mundo no boleto, o povo só paga a entrada e some, e você está lá com o aéreo para dar conta do pagamento. Amiga. Oi, o horário, né? Agora que eu vi. Eu só ia pedir para a gente não ir muito, porque eu acho que assim, a gente poderia passar a noite falando. É muita coisa. Muita coisa, mas eu queria abrir 5 minutinhos para quem ainda tiver dúvidas. Eu acho que todo mundo vai ter, mas assim, pegar alguma dúvida ou outra. Se você puder pontuar 3 coisas fundamentais, e aí a gente manda a apresentação, a aula está gravada, e o pessoal também, obviamente, procure e fale também sobre como você trabalha e tudo mais, para a gente poder concluir. Deixa um segundo aqui, só para eu terminar esse, que eu acho que é o bem interessante, desse bloqueio aqui do próprio. Pronto, eu fui ali, peguei o meu aéreo, seja com a operadora, direto com a companhia, eu vou ao hotel, eu faço a negociação diretamente com o hotel. É uma coisa que consegue uma vantagem financeira muito grande, na maioria das vezes, porque você consegue negociar cortesia de quarto, você, direto com o hotel, você consegue mais isso do que pela operadora. Fiz o meu transfer, já fui ali, negociei diretamente com ele, é tantas pessoas que eu preciso, vai ser assim, qual é o prazo que você me dá para pagar. Como é tudo direto, vai ser a lábia ali de negócio mesmo, de não, eu ainda nem vendi, me dê mais um prazinho para eu poder vender, para eu poder lhe pagar, vamos parcelar, vai ser toda essa negociação. Fechei tudo ali, como na pergunta de Júlia ela tinha falado, meus custos, tá ali, R$3.000, botei taxa de operadora de cartão, de boleto, porque mesmo sendo no boleto tem uma taxa menor, mas também tem taxa, todos os custos possíveis ali da minha operação, e ali em cima eu vou botar o meu lucro, que essa margem, sem dúvidas, sempre fica bem maior do que pela operadora. É um risco maior, mas é uma margem de lucro bem maior. Uma pessoa perguntou aí sobre o internacional. A lógica do internacional vai ser bem parecida. Pessoal, eu acho que ela caiu, é isso? Alguém só confirma. Só esperar um minuto, pessoal. Tá com o áudio bloqueado, Suzete. Desculpa, minha gente. Não sei o que aconteceu. Sim, sobre o internacional que alguém tinha perguntado, a lógica vai ser bem parecida. O que vai mudar é que as taxas vão ser diferentes. Tipo, essa taxa de bloqueio, que é R$90 no nacional. No internacional, se a gente vai aqui pela América, vai ficar uns R$150. Aí, se vai para a Europa, esse valor já aumenta, já pode ir para uns R$500.
esse bloqueio, essa sinalização. Vai ser mais em questões de valores que vai ter essa mudança. Mas a lógica vai ser a mesma. Consigo fazer pela operadora ou consigo fazer totalmente individual, sabendo que pela operadora eu vou ter um risco menor, mas um lucro menor também. Sozinha, vou ter um risco bem maior, mas um lucro bem maior. Aí vai ficar a critério de quem quer esse risco e esse lucro. Mas vai lá, Alan. Legal, muito bom. E eu estou anotando aqui, viu? Porque eu estou aprendendo tudo isso. Que bom. Vamos lá, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém comentou aqui que a ValePay, eu conheço o pessoal da ValePay, muito bom. Tem taxas melhores para a agência do que o Mercado Pago. E eles são focados no turismo, então isso é muito bacana. Se alguém tiver mais dúvidas. Bom, Suzete, acho que ninguém vai falar agora, está todo mundo com fome já, né, pessoal? Mas conclua a sua apresentação e deixe seus contatos, porque você é um expert. Eu sei que 1 hora é muito pouco para falar, mas depois a gente pode trabalhar com você aí no offline e muita coisa para conversar e fazer parcerias também. Eita, fala assim, parceria, eu me lembrei de outra coisa que eu estava certa de que eu vou ser bem rápida nisso. Que parceria faz muita diferença para montar grupo, principalmente para quem está começando. Às vezes o pessoal tem um medo de parceria, que parceria parece concorrência no ouvido de algumas pessoas. Mas parceria mesmo com agência com agência. Às vezes eu não consigo lotar um grupo sozinho, mas eu e minha amiga da cidade vizinha, uma tem 10 pessoas e outra tem 10 pessoas, e a gente consegue. Que tem muita gente que tem um problema com isso, achando, vou pegar meus clientes e vou dar a fulana, não. Quando manhã começou, feito eu falei lá no começo, ela passou uma boa época fazendo em parceria com uma agência da cidade vizinha da gente, que era um pessoal que já tinha muita experiência com o grupo, ela ganhava uma comissão em cima daquilo, claro que era uma coisa mais engessada, mas foi onde ela começou e aprendeu muita coisa. Depois daquela última conversa da gente, Alan, eu conversando com ela, que eram tempos completamente diferentes. Sim. Ninguém entrava em uma reunião assim para trocar ideias. O que ela aprendeu tinha que ser ali, no offline mesmo. E aprendeu muita coisa com essa agência. E graças a Deus, com a agência da gente hoje, essa agência continua enorme também e cada um fazendo o seu. Então, não tem para que ter medo, não, de parceria, não. Bom, mas só para finalizar aqui, infelizmente não deu para chegar na parte de vendas, de todas as outras coisas depois do pacote pronto, como é que vai ser feita essa venda. Mas eu queria dizer, a Alan tinha me permitido, quando eu perguntei a ele, e eu já trabalho, assim, no começo eu nem me apresentei. Além da agência, eu sou contadora, por profissão, trabalho com BPO financeiro, trabalho com questões financeiras já há bastante tempo, unido ao turismo, e eu trabalho com mentoria para agentes que querem criar seus grupos, que não têm ainda esse conhecimento. Tanto mentoria em grupo como mentoria individual. Na última terça-feira, quando eu falei, muita gente até veio falar comigo, querendo saber valores, como funcionar. Então, eu criei de uma forma bem carinhosa para vocês aqui do grupo, para eu poder ajudar quem tem interesse, porque vocês estão vendo que não tem condição, isso precisa de horas, a gente realmente debatendo. Eu não vou chamar de mentoria, porque não teria como ser mentoria de eu pegar na mão mesmo e fazer igual eu faço em uma mentoria. Mas uma imersão, com 2 aulões, que a gente vai ter um tempo bem maior do que 1 hora, um aulão só para, na prática mesmo, como montar um grupo, e outro aulão, na prática mesmo, como vender um grupo, que é outra coisa que também foge muito de uma venda tradicional do privado, que eu queria muito ter dado tempo de entrar nisso, mas não deu. Mas é uma coisa que é públicos diferente, é estilo diferente, quem procura uma viagem privada e quem procura uma excursão. E as 2 aulas, as 2 imersões online, por apenas R$ 97,00. Então, está só um preço simbólico mesmo, para a gente destrinchar bem muito tudo isso. Eu vou mandar direitinho lá no grupo, se a Alan deixar. Pode, claro. E eu também, se tiver alguém que tem interesse, não, eu não quero só uma imersão, eu quero realmente alguém que entre e diga o que é que eu tenho que fazer, para qual e-mail eu tenho que mandar. Eu faço mentoria individual, que também quem tiver interesse pode chamar lá no privado, que a gente vai conversando e entendendo qual é a sua necessidade, essas questões de valores vai ser totalmente diferente para o pé que você está e qual é a necessidade que você tem. Desde já, muito obrigada, Alan, pela oportunidade. Isso é um assunto que eu ficaria até meia-noite falando, porque como eu já disse desde o começo, é a minha vida, é desde a minha infância. E tem muita coisa. Em cada abazinha que a gente abre,
começa um monte de outra coisa que tem ali dentro. Obrigada pela oportunidade, obrigada, minha gente, pela atenção, e eu estou à disposição para ajudar vocês. O pessoal já está pedindo próximas aulas 2 horas no mínimo. Tá, ficaria. Sobre isso, gente. Aí vocês vão comprar a imersão, que lá a gente vira à noite, tirando a dúvida de Isso, todo mundo. Suzete, só agradecer, eu acho assim, que como eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas apaixonadas também, então é muito bacana essa troca. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você sabe que nossa agência vai ser sua cliente, né, porque a gente zero qualquer coisa sobre grupos, então estamos aprendendo com você e vamos ser seus clientes também. E contem com a gente, contem com o nosso grupo, isso só reforça o quanto a gente pode se fortalecendo. E pego a sua fala agora nos minutos finais, parcerias. Pessoal, parcerias, não tenham medo de, fulano vai roubar meu cliente, fulano vai roubar minha ideia. Gente, ideias, clientes, está tudo solto por aí. Parcerias é o que nos move para a gente poder continuar trabalhando e evoluindo dentro da nossa, vamos dizer assim, dentro da nossa perspectiva aqui, que já não é fácil, né? Então, parcerias vai realmente fazer a diferença para todos nós. Então é isso, obrigado e mais uma vez agradecer a Suzete aí por tudo. Muito obrigada a vocês também pela atenção. Um cheiro, foi muito bom essa conversa. Boa, tchau gente, um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.